Então, agora já está gravando, pessoal. Beleza? Tá. Vamos lá voltar. Então, agora a gente já está gravando, está sendo gravado. Vamos começar a segunda parte da aula, que é a parte de gráficos. Vamos instalar, depois para a gente usar, vamos instalar o ggplot e o Excel, que nós vamos tirar, nós iremos tirar, então, dados do Excel. Então, a gente seleciona, né, instalar pacotes, né, do Excel ggplot, e a gente vai instalar e carregar. Está vermelho aqui, vai instalar o pacote de ggplot, nós iremos usar depois, tá? E depois o readxl para trabalhar com, baixar o banco de dados, né, que a gente vai trabalhar. Né, lá depois com o ggplot 2. Instalando e carregando, tá, beleza. Então, enquanto ele instala e carrega lá, a gente vai iniciar. Vou trabalhar com gráficos no R base, e eu construí esses vetores aqui, que são o comprimento, né, o valor de comprimento, que no caso aqui temos o N de 10 e o peso também com o N de 10 também. Eu vou trabalhar com a relação peso-comprimento. Então, vou chamar o X de peso, de comprimento, e o Y de peso. Então, peso versus comprimento. Né, o XY aqui, certo? Vou plotar gráficos agora, com a função plot. Então, essa função plot é do RBase. Então, como é que eu vou fazer para plotar um gráfico no RBase? Vai aparecer na janela aqui, nessa janela aqui. Plot, uso a função plot do R, né? Começando por X, ó, plot é X e Y, tá? Xlab, o que é o Xlab? Xlab é o nome do eixo do X, que eu irei colocar, né, como X é o nosso comprimento, escrever entre aspas, tá? Comprimento total de algum organismo aí que a gente esteja trabalhando, tá? E eu vou escrever dentro do mesmo comando o ylab, o nome do eixo do Y. Ylab, tá? Que é o nome, o comando para colocar o nome. Peso total, tá? Então, fiz aqui os comandos, beleza? E agora vou clicar em Enter, e vai aparecer o gráfico aqui nessa janela aqui na quarta caixinha, à direita, embaixo. Então, apareceu o gráfico, vocês estão vendo o gráfico do comprimento total, né? Peso em relação ao comprimento. Então, aqui estão os valores, né? Certo? Esse é um gráfico de pontos. Então, quando eu coloco dessa forma aqui, ele vai gerar com a função plot um gráfico de pontos, tá? Se eu quiser trabalhar com um gráfico de linhas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar, né, a função aqui, ó, type L. Né? Então, quando eu adiciono a função type L, ele já vai adicionar a linha nesses pontos aí, tá? Então, a linha aqui, ó, type L, eu vou adicionar, eu posso adicionar aonde? Vou adicionar para cá, mas eu poderia adicionar para lá. Eu vou adicionar type L aqui agora, tá? Type, que é o tipo, qual? Linha, entre aspas, tá? Eu dou, olha só, apareceu o tipo de linhas, tá? Que é um gráfico, ou seja, as linhas estão aí. No R, né, fica uma coisa meio estranha, assim, né? Esse pacote aí. Né? Então, aqui eu posso adicionar o tamanho do ponto, que é um padronizado, para 1 aí, tá? Viram que eu estou adicionando aqui. Eu poderia, né, viram que sem eu vou verificar, vocês vão ver a diferença, né, dessa variação de tamanho aí. Esse primeiro sem esse Cs, né, que indica o tamanho do ponto. Vocês estão vendo aqui, né, que na verdade é o padrão, né, ponto é o padrão. Beleza? Então, se eu mudar o Cs, né, a 2, né, porque certamente o padrão é 1, então é menor do que 1. 0,5. Vamos ver como é que fica. Bom, ele está mudando ali, né? Então vamos deixar, não sei se vocês percebem essa variação. Cs1, tá?
Vamos colocar a cor, tá? Vamos adicionar, então, aqui adicionando linha, né? Adicionando a linha. Adicionando a linha. Tá? Com a função type é igual a L. Adicionando o Cs, o tamanho. No caso é o tamanho do ponto, tá? O tamanho do ponto com Cs 6 é igual a 1, tá? Que é o padrão aqui, certo? Agora eu posso adicionar também uma cor com a função cool, né? Adicionando cor aqui. Então vocês vão adicionando, né, os elementos, adicionando a cor com a função cool, seguido do nome da cor entre parênteses, tá? Então, sempre que vocês forem escrever no R, colocando nome de eixo, nome de cor, isso aí tem que ser entre parênteses, tá? Então a cor, eu vou adicionar aqui mais um ingrediente aqui, que seria a cor, que é a função cool, e a cor eu vou querer que o gráfico seja vermelho, né? Que as linhas, os pontos sejam vermelhos. Vocês podem ver que mudou a cor, né? Então, adicionei a cor vermelha. Vou adicionar a cor azul. Adicionando a cor azul. A cor azul agora, tá? Lembrando que a cor tem que estar entre aspas, né? Então, o que eu faço? Copio aqui, né? Um herreiro, né? Copio. Eu venho mudar aqui só a cor para blue. Tá? Ctrl Enter. Viram que já mudou a cor. Tá? Então, beleza. Outra coisa que a gente pode adicionar aqui é o LTY, que ele vai mudar essa função, mudar o tipo de linha. Né? Vamos adicionar a função LTY para mudar o tipo de linha. Né? Então, vai ter várias funções. Então, aqui, ó, eu adicionei aqui no início, né? Perceba que eu adicionei no início, eu poderia ter adicionado lá no final. Eu vou seguir aqui adicionando no final. Né? Tanto no final quanto no início não vai alterar. Né? Então, aqui, ó, plot, vou adicionar LTY aqui. Adicionar LTY, vou adicionar LTY, tá? E adicionando o LTY agora aqui para mudar o tipo de linha. Tá? LTY é igual, tá? Aí vou ver aqui o LTY. Eu vou colocar um número aqui no LTY, número 4. Tá? LTY número 4, vocês vão ver a mudança do tipo de linha. Então, viram que mudou. Tem que explorar, né, os tipos diferentes de linhas. Né? Então, aqui, vamos ver aqui no final. Vou botar a linha número 5, vamos ver como é que muda. Vai mudando, né? Então, a gente tem que explorar as linhas. Tá? Aí, no caso, pessoal, para saber a escala de cores, do R, nós só escrever a função colors, e aqui vocês vão colocar a função colors, entre parênteses, e vai clicar aqui. Vocês vão ver que o R tem 657 escalas, né, de cores. Tem 657 cores aqui. Né? Então, dimensão, ver se eu posso verificar isso aqui, não sei se eu posso aplicar isso aqui. Eu queria verificar nulo, não posso sair da frame.
eu não posso colocar isso aqui, mas o que a gente está vendo aqui, que 655, 56, tem 657 cores, né? Então, o R tem 657 cores. É o R base. Tá? Então, eu posso pegar, né? Vamos pegar essa cor aqui, violeta, red. Né? Aí eu vou colocar aqui, né? Usando. Agora eu quero mudar para usando a escala de cores do R, né? Mudar a cor conforme a escala, né? A escala de cores do R, tá? Então tá, eu vou pegar aqui de novo, né? Eu vou copiar aqui, tá? E vou mudar conforme a escala de cores. Vou botar essa cor aí, violeta e red. Depois, peraí. Que alguma coisa aconteceu aqui. Vou dar essa cor aqui. Turquesa. Turquesa e vou ver aqui. Já mudou para essa cor aqui. Então, aí tem um leque de todas essas cores aí, né? 657 cores para vocês trabalharem, tá? Aí, toda vez que eu quiser mudar, eu venho nessa escala de cores aí, acessando essa função aqui, colors, tá? Então tá, beleza. Então, tá entendido aí, pessoal? Só que o R ele não vai mostrar, assim, gráficos, né, mais rebuscados, né? Assim, o que se usa, tem, né? Tem, você tem que pesquisar e pesquisar a base de dados do R para fazer gráficos, né? Que também faz. Mas, atualmente está sendo usado mais o ggplot 2, né? Que faz gráficos mais bonitos, né? Mais interessantes, tá? Mas eu queria mostrar como é que se faz, está entendido como é que se faz o gráfico de linhas aí? Mudar a Sim, cor professor. mais uma vez aqui, só para exercitar, né? Mudando a cor de linhas aqui. Então, tem que fazer uma exploração, né? Então, assim, vocês tendo essa base já, né, quem não fez, quem não utilizou, já começa a explorar o R, né, para fazer os gráficos. O próximo gráfico que a gente vai falar Professor, só uma dúvida. E se eu quiser demonstrar no gráfico três variáveis, tem como? Num gráfico é assim? três variáveis no eixo do Y. É assim, teria como, mas assim, no ggplot, né, colocando três variáveis no eixo do Y. Bom, eu vou ter que confessar, eu nunca fiz com três É, variáveis, tá? Eu nunca fiz com três variáveis. Teria que testar, tá? porque, por exemplo, quando a gente vai fazer aquelas perguntas, né, no questionário, por exemplo, de análise sensorial, ou, enfim, igual o TC da Bia, como era mesmo, Bia, o teu? Tinha alguns gráficos, tinha que ter três variáveis. Aí eu queria saber se daria para fazer. Dá, né? Mas ainda não sei como é que se faz no R. Mas é uma coisa que é interessante, né, para o próximo curso, né? Saber como, uma sugestão tua, né? Fazer gráficos com três Uhum. variáveis Três variáveis. do eixo Demonstração de três Y. variáveis. Três É, variáveis do eixo, três variáveis respostas. É isso. isso. É porque tem aquelas Então, perguntas, né? Tem aquelas perguntas que geram várias respostas aí, tipo, para catalogar, assim, sabe? Não sei se o senhor está me exato, eu entendendo. sei. Não, eu entendi, sim. É como se faz no Excel, aquelas tabelas com três variáveis respostas. Entendi. Bom, isso é uma coisa que eu posso adicionar nos próximos cursos, né? Ou vocês aí começarem, já tem a base do R, né? Tentar achar, né? Como é que se faz isso aí? Porque o plot ele funciona da forma XY, essa função plot, né? Talvez tenha, né? Como fazer isso aí, mas teria que explorar essa função para verificar, né? Com a função plot, né?
como é que seria? Ele vai trabalhar com esse aqui, ó, né? Vai trabalhar dessa forma aqui. Entendi. Um eixo do X, o eixo do Y. Agora, como é que ficaria? Aqui tem os exemplos, né? Como é que eu vou fazer a plotagem, tá? Não sei se eu criando um outro eixo e colocando, não sei se ele vai aceitar. Porque, assim, eu nunca fiz isso aí, entendeu? No R, tá? Então, é uma coisa para eu aprender também, tá? Agora, pessoal, vamos trabalhar com gráfico de barras, tá? Então, porque esse curso aqui, ele tá no início, né? Então, ele é mais um curso básico, certo? Então, gráfico de barras agora, fazendo gráfico de barras. Isso aí a gente consegue mais com o ggplot, mas mesmo assim, essa tua pergunta aí no ggplot ainda não sei fazer, mas eu vou deixar para os outros cursos também, né? Tá, Tranquilo. agora, fazendo gráfico de barras no R, essa é a R base. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é baixar o arquivo, né, primeiro passo. Segundo passo, fazer o somatório das colunas, tá? Então, assim, ó, eu vou utilizar esse arquivo aqui, Estado Civil, que eu já passei para vocês, que está no banco de dados do segundo curso de amostragem. Eu já tinha passado isso aí para vocês. Então, eu vou acessar, né, esse diretório, essa pasta, e eu tenho que pegar o Estado Civil, o arquivo Estado Civil aqui, tá? Estado Civil, é só Estado Civil, .txt, está numa função read table. Tá? Eu vou abrir na função read table, né? Colocando aqui, ó, read table, nome do arquivo, né? Copiar, né? Vou fazer aqui, tá? É C, né? Esse é read table, Estado Civil, né? Eu copio daqui, né? Tá? Copio daqui, tá? E eu coloco o T, né? Para abrir, não aparecendo aquelas variáveis, né? E eu salvei nesse objeto chamado, que eu chamei de EC. Então, aqui estão os dados, né, que eu vou, para eu fazer esse gráfico de barras no R. Olha aqui, ó. É uma data frame que tem aqui, deve ter ser idade, alguma coisa assim, né, de pessoas que são casados, solteiros, divorciados. Então, vamos dizer que a nossa variável resposta seja a idade. A gente tem um norte. Então, esses valores aqui são idades, tá? O que eu tenho que fazer? O gráfico de barras, ele vai dar o somatório, ele vai ser feito com somatório de cada barra, né, de cada coluna. Então, por isso que eu tenho que fazer o somatório de cada um dessas colunas, para eu gerar a coluna do gráfico de barra, né? Então, o casado vai ser o somatório dos casados, né? O solteiro, o somatório dos solteiros. O divorciado, o somatório dos divorciados. Então, aqui eu tenho, ó, vou criar um objeto cas, vamos colocar o somatório dos casados. E casado, tá? Ele vai criar, né, nesse objeto, os valores, o somatório, né, de todos os valores da coluna casado. E os demais eu vou criar também, que eu tenho solteiro, né, tenho solteiro, crio como um somatório com o solteiro, né, SC solteiro, tá? Beleza? E como eu sou um herreiro, eu vou, né, assim como vocês são também, vamos pegar aqui e vou cortar o caminho, né? Então eu faço aqui, ó, divorciado, né? Quando eu coloco o cifrão, ele já me indica divorciado. Pronto, aí eu fiz aqui. Então agora eu tenho o somatório, né? De tudo, né? Somatório dos valores aqui. Então aqui, ó, vou apagar aqui. Tá tudo já copiado e salvo. Somatórios são 357, 354, 376 e 357. Vou colocar isso aqui num outro objeto que eu vou chamar de... Eu vou formar um novo conjunto com esses somatórios aqui, chamando de dados. Então, o dados está salvo. Para eu fazer um bar plot. Se eu fizer um bar plot dos dados, né, então, gráfico de barras, eu uso... Para fazer o gráfico de barras, eu uso a função
bar plot. Se eu fizer um bar plot dos dados, o que vai aparecer? Vai aparecer o gráfico, as barras, né? Que é o somatório dos casados, dos solteiros e divorciados. Mas só a gente sabe isso aí. Então tem que colocar um nome nesses elementos aqui. Tem que identificar quem é o casado, quem é o solteiro. Só eu sei dessa forma. Dessa forma, eu uso a função names do nome do objeto para eu colocar um nome. Aí essa função names vai permitir eu nomear esses objetos aí. Então eu vou usar a função names, tá? De quem? Dos dados, né, que contém esses elementos aí, tá? É uma função. Tá? E eu abro um conjunto aqui. E aí eu vou chamar eles de casados. É o label, né, aqui. Solteiros, né? Estou na ordem, né, que eu estou ali, ó, casado, solteiro e divorciado. Solteiros, né? E os divorciados. Pronto. Formei, então, um grupo lá. Eu sempre coloco um lembrete, né, para ficar mais fácil de trabalhar. Names, agora ele já nomeou, né, os dados. Próxima vez que eu clicar aqui, ele vai aparecer, ó, dados, casados 354, solteiros 376, divorciados 597. Agora eu posso trabalhar. Agora o gráfico de barras com bar plot. Aqui então, ó, no bar plot, então eu inicio o bar plot, tá? Inicio com o objeto dados, que já está um nome numerado. Aí eu coloco as cores, né? Lembrando que as cores de todas as barras, tá? Então cor red, tá? Agora aqui eu vou selecionar esse gráfico de barras na horizontal, isso é essa função aqui. Quer dizer, na verdade, não é na horizontal, na vertical, né? Aqui, ó, eu posso verificar o y' é o limite que eu quero da escala do y, tá? Então, ela está de 0 a 500, eu quero mudar, então, para 0 a 600. Então, eu faço um conjunto aqui, com a função concatenar, 0, o limite inferior é 0, o limite superior é 600, tá? E o xlab, né, que é onde eu vou colocar aqui o nome do, que vai ter no nome do eixo do x. Então, estado civil, tá? Entre aspas. E o ylab, né, eu vou colocar o nome do eixo do y, que é a frequência, que são gráficos de frequência absoluta. Aí vou fechar aqui. Então, quando eu passo isso aí, né, alguma coisa está errada aqui. Está errada aqui, que eu tenho que fechar aqui, ó, porque eu abri aqui um conjunto, então, agora ele vai mostrar o gráfico com barras vermelhas, né, com limite. Viram aqui que agora né, em cada barra está reconhecido, casado, solteiro e divorciado. E todos ficam vermelhos, né, todas as barras vermelhas, tá? Então, aqui, ó, bar plot. Então, vou copiar, né? Então, mudando a cor das barras para azul. Então, eu mudo a cor das barras. Posso escrever aqui. Aí, lá na cor das barras, vou mudar para azul, que é blue. Lembrando que o R é tudo em inglês, né? Então, eu posso vir aqui no início ou no final, né? Então, eu vou trabalhar aqui no início. Viram que mudou todas as cores, né? Então, é possível, né, eu fazer um gráfico mudando as cores, mudando o limite, tá? Então, esse é o gráfico de barras mais simples, né, que se faz no R, tá? Essa y' eu posso utilizar aqui no gráfico de linhas, tá? No gráfico de linhas eu poderia mudar os limites aqui. Vamos passar lá para o gráfico de linhas. Todo mundo entendeu o gráfico de barras? Sim, Tá entendido? Eu vou testar aqui o limite de linhas aqui, ó. Vou botar aqui esse y'.
tá? Obviamente que... Vou deixar só o comando aqui, não, vou tirar isso aqui daqui, peraí, deixa eu só copiar isso aqui para cá. Fazer a mudança do limite do eixo do X, vou ver se eu consigo mudar aqui. Y', ó, desculpa. Vou gerar o gráfico aqui para ver como é que está o gráfico das linhas. O limite, eu vou tentar mudar o limite do Y, tá? Mudando os limites do eixo do Y. Então, aqui, ó, ver se eu consigo fazer isso aqui. Y', então, vai de 70 a 90, vamos botar de 70 a 100. Y', tá? Igual a 90, ó, 70 a 100. Vamos ver se faz essa modificação aí. Ele mudou de 70 a 100, né? Se eu mudei, viram que eu mudei os limites do eixo do X, do eixo do Y, né? Vou tentar mudar o do X. Então, no caso, então mudei, então, fiz a mudança aqui dos limites do eixo de 70 para 90. 70 para 90. Se eu faço o mesmo comando mudando o eixo do X, outro comando X', né? Mudando os limites do eixo do X, tá? Então, vão ser de 100 para 200, né? Então, a função que eu tenho que colocar aqui, né, é essa função aqui, y' 70 a 90. Agora, ver se eu consigo fazer a mudança do eixo do X. A função seria x'. Aqui eu tenho que botar uma cerquilha. Vou botar a cerquilha aqui para dizer que eu quero x' igual a c de 100 para 200. Tá? Tem que começar a fazer a exploração, né, disso aqui, dessas informações. Tá? Então, aqui, mesma coisa aqui, passo para cá. Vou escrever x' lá, vamos ver se é esse comando aqui. Espera aí. X', beleza. 100 para 200. Limite inferior 100, limite superior 200. E eu corro aqui. Consegui mudar. Então, a gente já percebe também que a gente consegue fazer a mudança dos limites do eixo do X, né, para o eixo, e o eixo do Y também, certo? Então, nesse gráfico, né, usando, é claro que tem muita coisa que a gente tem que explorar aqui nos gráficos, né, eu estou dando o mais simples para vocês, a função plot, né, XY, colocando os nomes dos eixos do X, nome do eixo do Y, dizendo que é um tipo de linha, né, que é o type L, o CES é o tamanho do ponto, a cor das linhas, né, e o LTY é o tipo de linha, e o Y' e X', alterando os limites do eixo do X e alterando os limites do eixo do Y, tá? Então, é possível. Aí tem outras funções que vocês têm que começar a explorar, o R, né? Estou dando esse basicão, para vocês irem conhecendo mais, tá? Obviamente é possível, né? Fazer várias mudanças, até creio que tem que explorar, né? Aquilo que a Luísa me perguntou aí, a dúvida. Mas é uma coisa que tem que conhecer, tá? Então, viram, né, pessoal, que é possível também mudar os limites do eixo do X e do eixo Y no plot, né? Então, aqui também uma situação é que nós temos o eixo gráfico de linhas, mas eu poderia ter o gráfico de pontos, né? Um gráfico de pontos agora. Né? Apenas como? Tirando, né, a função type. Se eu tirar a função type aqui, vai retornar, né,
ao gráfico de pontos. Né? Vou dar com esse limite aqui. O y', x', desculpa. X' igual a C, 100, 200. Retornou os pontos aí, ó, de 100 a 200, tá? Então, a gente vendo aí, então, que retornando ao gráfico só, retornando ao gráfico apenas com pontos. Com pontos, tá? Então tá, então eu já fiz a plotando gráficos com pontos, tá? Com pontos e linhas também, né? Esse daqui com linhas, né? E mudando o tamanho do ponto, a cor do gráfico, né? Mudando o tipo de linha e alterando os limites do eixo do x e do eixo do y. Tá? Temos, então, né, o gráfico de barras. Né? Então, no gráfico de barras, usando o bar plot, tá, que a gente já fez aqui, tá, onde a gente pode alterar, né, a cor do gráfico, a cor das barras, como eu já mostrei para vocês. Né? Mudando e alterando o limite do eixo do y. No caso, no gráfico de barras, eu só altero o limite do eixo do y, porque o eixo do x, ele tem casado, solteiro, divorciados. Pode ser que você queira alterar, né, a ordem, iniciando por divorciado, iniciando por solteiro, iniciando por casado. Se você fizer isso aí, você já vai alterar a ordem do gráfico, né? Vai começar a barra maior, depois a barra menor. Então, se eu iniciar por divorciado, solteiro e casado, o gráfico vai diminuir, né? Se eu alterar, mas aí eu tenho que alterar a ordem aqui no somatório, ó, né? Então, aqui está casado, solteiro e divorciado, né? Se vocês mudarem para querer iniciar por divorciado, solteiro e casado, aí já é outra tipo de coisa, né? Certo? Entenderam essa informação, né? Então, aqui é uma ordem que eu... Professor, só mais uma dúvida, professor. E quando eu não tenho um número específico, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, assim, a idade varia entre 13 e 15 anos, assim, quando também tem como colocar no gráfico? Tu está dizendo que o nome da coluna Quando eu não tenho o valor específico da coluna, quando eu só tenho um entre número, né? Tipo, eu tenho de tanto a tanto, eu não tenho valor específico. Tá dizendo aqui, né? Aqui, Intervalo, casado. Isso, quando eu só Não tenho um sei, intervalo. mas aí tu teria que criar, né? Aqui esse nome, né? Para colocar no gráfico, né? Tem que criar isso aí. Vamos supor que eu... Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que a gente mude os nomes, né? Para intervalos aqui. Mas aí eu teria que ter um intervalo. Não, Tá falando eu 10 digo assim, eu digo assim, por exemplo, o senhor está lá, casado, solteiro, divorciado, certo? Aí nos dados o senhor especificou, né? Tipo, Uhum. 376, 300, não. Aí eu não tenho esse valor específico, eu coloco, por exemplo, assim, no meu questionário só está assim, a sua idade é entre 18 e 25 anos, e tal. Eu sei, tu vai fazer um intervalo, né? Isso, Então, isso. seja um intervalo como se fosse, a gente faz aqueles gráficos de barras, né? Eu sei, por intervalos, né? Aí a gente teria que ter essa informação por intervalo, né? Teria que ter aquele gráfico, teria que ter aquela informação do gráfico de barras, que a gente faz no quadro, né? E a frequência. Uhum. E no valor, os intervalos, tá? Bom, eu teria que ter isso aqui, essa informação aqui, um intervalo, né, 10 a 20, né, 20 a 30, né, 30 a 40. E aqui as frequências, né, certo? Isso teria que ser. Aqui também eu tenho uma frequência. Aqui também eu tenho uma frequência, né? Eu teria que mudar esse nome aqui, ó. Vamos supor que se eu mudasse na minha tabela EC, vamos ver essa informação aí, tá? Porque essa tabela que eu tenho é dessa forma, né? Agora, se eu mudar isso aqui, vou botar para cá aqui, ó. Tá? A tabela EC é essa aqui, ó. Tá? Agora eu vou mudar o nome, né, dos valores aí.
Vamos fazer agora aqui, ó, names, names dados, tá? Names dados. Pesa 20. 20 a 30. 30 a 40. Agora vai ser assim. Os dados agora vão ser assim. Dados. Vamos chamar isso aqui de... vamos manter como dados aqui. Olha aí, ó. Agora vamos ver se... Vamos ver se... Olha aí, ó. Ah, tá, era isso mesmo que eu queria. Tá? Entendi, certo. Então dá Obrigada. para fazer isso também, né? Essa é uma opção que tu faz, né? Tu tem a tua informação lá no Excel, né? Na tabela que tu montou, e tu coloca as frequências. Pronto, tá? Então tá, beleza então. Aí eu salvei com esse nome aqui, obviamente, se eu chamar esse gráfico aqui, ele não vai mais porque ele mudou, né? Aí o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter criado, né? Eu teria que ter modificado isso aqui, ó, para dados 1, tá? Para Entendi. para eu conseguir fazer aquele gráfico lá, entendeu? Porque eu modifiquei aqui, então aquela informação lá de dados que ele salvou, ó, ele salvou aqueles valores lá. Agora ele salvou dados assim, dessa forma, né? Entendeu? Não é Entendi, aí, ele muda, né? Então teria eu que. teria que ter colocado um nome, por exemplo, aqui, o número 1, né? Vou fazer aqui, ó. Dados, o número 1, dados 1 é o número 1, tá? Para eu poder manter aquela base lá. Então, dados 1, a gente tem que ter feito antes isso aí, né? Aí, nomes dados 1. Aqui. Beleza. Vamos ver se esse dados aqui agora, ele... eu teria que fazer a modificação, eu teria que vir aqui de novo, nesse aqui, ó, chamar de novo essa informação para fazer o gráfico que eu quisesse, né? Então, aqui, agora ele vai aceitar. Tá? Ó, né? Ah, names dados, eu teria que ter colocado aqui, no names dados. Eu teria que ter feito isso aí, teria que ter mudado, tá? Não está acontecendo isso aí porque eu não mudei antes, certo? Tá? É, E que eu fizesse esse outro gráfico, eu teria que ter mudado aqui, esse dados 1, né? Deixasse esse aqui, ó, dados aqui, tá? Deixasse esses dados aqui. Como eu já mudei lá, ele não vai mais, né? Mudou agora, beleza? Eu já fiz aqui a mudança, então, casado solteiro. Aí agora, outra informação que eu fiz aqui, eu mudei dados 1, que é dados, né? O names dados é agora esse aqui, né? Names dados 1, né? E agora eu tenho que colocar dados 1. Beleza. Então aqui é dados 1. Dados 1. Vamos ver se ele guardou a informação do dados. Aquela operação inversa lá. Eu só tinha que ter feito isso aqui antes. Tudo bem, então, duas formas de fazer. Um dessa forma, o outro dessa forma, tá? Então tá, beleza, então. Aí se atentem quando for fazer, né, para não acontecer esses erros aí. Fazer um histograma. O histograma usa a função ist, tá? Como eu vou fazer um histograma, eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer um histograma de cada grupo, né? O histograma eu vou fazer para cada grupo. Então, eu faço a frequência do casado, ou do solteiro, ou do divorciado. Então, eu uso a função ist, né, na base do R. Então, como é que eu faço esse gráfico aqui?
função ist, tá? EC, que é o grupo lá, e eu escolho o divorciado. Escolhi o divorciado. Tá? Aqui nesse gráfico, eu já coloco o nome do gráfico. Na verdade, essa função main também que eu posso usar nos demais gráficos. Tá? Então, main, eu vou chamar o nome desse gráfico de histograma da frequência absoluta dos divorciados. Tá? Os divorciados. Vou colocar o nome do eixo do x, com xlab, né? Essa função para colocar o nome, né? Então, aqui, ó, divorciados. E o ylab, tá? Que é a frequência absoluta. Opa, absoluta. Tá? E eu vou deixar na cor vermelha, com a função cool, red. Deixa eu aumentar aqui. Gerei o histograma, pronto. Tá? Frequência, né? O histograma. Tá? Poderia fazer esse gráfico, aí assim, no caso, eu vou fazer um gráfico para cada grupo, né? Para cada grupo. Divorciado, né? Casado, solteiro, né? Então, isso aqui é o histograma dos divorciados. Histograma para os casados, mesma coisa. Só que eu mudo aqui, ó, e casados, né? E casado, main histograma da frequência absoluta dos casados, xlab, de casados, né? Ylab, botar só casados aqui, tá? Casados. E aqui a cor blue, só os casados. Eu posso fazer de solteiros também, ser solteiro, né? O nome, histograma da frequência absoluta dos solteiros. Lembrando que essa função main, eu também posso colocar o nome lá nos outros gráficos também, que a gente não colocou, mas a função é a mesma. Chamei de green. A cor do gráfico é green. Então, aí tem os divorciados, casados e solteiros. Né? Um gráfico aqui. Aqui também, se eu quisesse colocar, pessoal, no bar plot, né, se eu quisesse colocar o nome, eu uso a função main também, né? Gráfico de barras. Gráfico de barras e uma vírgulazinha aqui. Então, eu faço... Peraí. Gráfico de barras, coloquei também. E a mesma função que eu vou usar no plot aqui também, main. Tá aqui, plot. Main. Que é o nome do gráfico, main. O gráfico de... Gráfico de linhas. Eu coloquei um título aqui, eu só coloca o título que ela for usar, né? Só para dizer que dá para fazer também. Gráfico de linhas também, o título que a pessoa faria, né? Então, vai adicionando, né, as funções e vai melhorando o gráfico, né? Então, vocês viram gráfico de linhas, gráfico de barras, histograma, tá? Certo? Histograma, beleza? Tudo ok? Ok, Tá bom. professor. Então, o que a gente faz agora é 12, a gente
avança ou a gente para amanhã isso aqui, deixa para amanhã? Não sei, o senhor que sabe. A Gleice disse que caiu aqui, que a internet lá na faculdade que ela A está. gente deixar para amanhã, é porque, assim, é bastante coisa que eu vou fazer aqui agora. Eu vou Então é fazer melhor só bastante deixar coisa. para amanhã. É melhor deixar para amanhã, porque senão a nossa atenção cai bastante, né? É, E aí, ó, muita coisa para fazer. Porque realmente, é muita coisa para fazer, mas não é uma coisa ainda que seja bem aprofundada, entendeu? Porque tem muita coisa para a gente aprender, né? Mas é um início, né? É um início para vocês trabalharem, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Vamos deixar para amanhã. Amanhã a gente já faz a parte dos gráficos no ggplot. A gente fez as técnicas de amostragem hoje, né? E amanhã a gente já faz os gráficos no ggplot. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou aqui? Estou aqui, peraí. Tá? Aí eu salvo, mando o script da aula de hoje, certo? E, deixa eu ver aqui, parece que saiu. Quem é que entrou agora? Gleice, tá? Então a gente faz isso aí. Amanhã a gente faz gráficos no ggplot. Eu pensei que desse para fazer tudo, mas não dá também. E eu vou iniciar aqui, depois parar. É melhor fazer tudo numa vez só, né? O que vocês acham? Que iniciar e parar, né? Melhor fazer tudo. professor, melhor deixar para amanhã. A Fica toda- internet lá onde ela está caiu também, ela não está conseguindo voltar. Pois é. Então, assim, amanhã a gente faz ggplot e testes. Teste 1, inicia os testes estatísticos. Amanhã a gente faz teste T, teste U, tá? E teste para dados pareados. Amanhã a gente faz teste para dados independentes e pareados no R. Tá? E vamos iniciar com ggplot. E depois a gente parte para os testes estatísticos. Tá? Aí o curso vai, né, vai ser prolongando, né, porque não tem como fazer assim várias horas, né? Tem, mas aí a gente não vai aprender direito, tá? Então, pessoal, agradeço então vocês. Hoje eu já mando, hoje à tarde ou à noite eu mando essa gravação, essa videoaula das aulas de hoje para vocês. E eu mando um link também para vocês treinarem em casa aí os gráficos, tá? Então, agradeço a participação de todos aí, tá? E sexta-feira termino. E sexta-feira eu já vou emitir o certificado de vocês, tá bom? Certo? Tá certo, professor. É isso aí, agradeço então a participação de vocês aí, o interesse em aprender a usar o R. Tá? Então, pessoal, vou desligar Tá aqui legal, a professor. gravação. Um abraço, bom almoço para vocês e até amanhã. Tchau, Até tchau. amanhã. Professor. Bom almoço. Deixa eu tirar uma foto aqui. Já saíram tudo? Botar no print Não screen. sei. Devia ter colocado aqui. Peraí, deixa eu sair aqui. Eu não sei como é que bate foto aqui. Eu vou apertar no print screen aqui e já está batida de foto, tá? Beleza? Eu vou apertar aqui. Aí. Vocês podem mostrar o rosto de vocês? Fazer aquele esquema aqui. Não está aparecendo a minha foto? Tá. Beleza, então. Então tá, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom almoço para vocês e até amanhã. Tchau, professor. Um abraço para todas. Tchau, tchau a todos. Tchau.